Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bom dia, vamos juntos até às 8 da manhã, porque está começando agora na Santos FM 92.5, o programa Bom Dia CDL, projeto jornalístico tocado pela CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e do país. Aqui Zé Torquato, a nossa saudação de sempre. Seja bem-vindo ao nosso programa que vai de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, ao vivo. Vamos à apresentação dos comentaristas de hoje. Na bancada, o presidente da CDL Santos Praia, comentarista do programa, Nicolau Obeide. Bom dia, Nicolau. Bom dia, Zé, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aqui, amigos da bancada. E também hoje participando do nosso programa, o coordenador do PROCON Santos, o advogado Rafael Quaresma. Bom dia, Quaresma. Pois é, bom dia aos ouvintes, bom dia aos meus amigos aqui de estúdio, Rick, Nicolau e a Giana. Ok, na produção, Rick Santos e a participação da Giana Novaes, que vai convidar você a interagir conosco aqui no programa. Bom dia, Giana. Bom dia, Zé, bom dia, Nicolau, bom dia, Rafael, Rick. Bom dia aos nossos ouvintes da Santos FM, né? Para participar tem várias maneiras. Pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444, pelo telefone fixo 33459507. A nossa página no Facebook é CDL Santos Praia e você pode baixar o aplicativo pela iTunes Store ou pela Google Play. E pode escutar a Santos FM pela santosfm.com.br. Participe! Ok, vamos juntos então com os principais destaques da edição desta terça-feira, dia 18 de outubro de 2016. O ano continua correndo muito rápido. O governador Alckmin defende audiência de presos por videoconferência para diminuir escoltas. E o governo quer que há prazo para adoção de crianças, entre outros detalhes do noticiário nacional, que você vai acompanhar e debater conosco ao longo do programa. Lembro também que hoje comentaremos temas referentes ao comércio, no quadro Comércio em Foco, e o coordenador do PROCON Santos, Rafael Quaresma, está à disposição para dúvidas de direitos do consumidor. Fique à vontade para entrar em contato conosco e participar do nosso programa. Bem, o governador paulista defendeu que as audiências de presos devem ocorrer no máximo possível por meio de videoconferências, como forma de reduzir o deslocamento de presos com escolta policial. A declaração foi dada após ser questionado sobre a resolução da Secretaria da Segurança Pública, que obriga policiais civis e militares a ficar dentro dos fóruns do interior do estado, nas audiências de custódia. Na prática, isso significa que o policial vai ficar até o final dos procedimentos judiciais. A categoria entende que o procedimento pode tirar policiais das ruas. O Alckmin diz que marcou uma reunião com o secretário de Segurança Pública do Estado, o Mágino Alves Barbosa, para discutir a portaria. A resolução é uma tentativa de acalmar os ânimos entre as duas corporações. PMs estariam insatisfeitos em cuidar exclusivamente da escolta do preso, pois consideram esse serviço da Polícia Judiciária. Do outro lado, policiais civis alegam que, diante da falta de efetivo nas delegacias, deslocar o investigador para o dia inteiro no fórum vai prejudicar ainda mais as investigações, sem contar também a insegurança a que esses policiais estão submetidos, Nicolau Obeide. Veja bem, eu acho que funcionaria muito melhor com a videoconferência, do jeito que o governador sugeriu, porque eu acho que o número de policiais que mobilizariam seriam muito menores. Eu entendo dessa forma. Agora, que ele vai ficar no fórum preso, junto com o preso, né? Vamos dizer assim, é óbvio que vai, porque dependendo do tipo de preso tem que se manter. Agora, a tecnologia está aí para isso, né, Zé? Eu entendo que a tecnologia vai fazer com que, por exemplo, Tremembé, você tem que trazer um preso de Tremembé para dar um depoimento no Fórum de Santos. Essa mobilização toda, essa diferença, os grandes problemas que nós temos tido aí com presos, às vezes de alta periculosidade, você tem que colocar batedores, colocar 2, 3 viaturas. Como já tivemos vários casos no Rio de Janeiro de presos serem resgatados dentro de uma mobilização na própria, eles enfrentam, né, a polícia, eles sabem que o preso vai ser feito translado de um lado para o outro e acabam resgatando. Então,
Eu acho que deveria ser feito, inclusive, não no fórum, né? Eu acho que os juízes deveriam ter algum tipo de atribuição que pudesse se deslocar e dentro do próprio presídio. Eu já vou mais além, né? Eu já estou indo mais além do além do que o governador quer da praticidade. Eu acho que dentro do fórum, eu acho que poderia perfeitamente o juiz se deslocar, ter uma sala, criar, né, um ambiente para isso, e o preso dentro do próprio presídio fazer o seu depoimento via internet, via Skype. Eu não sei qual é o tipo de videoconferência que eles vão utilizar, se é Skype, sei lá qual deles, mas eu acho que poderia ser dentro do próprio presídio. Aí eu acho que seria até muito mais prático, mas eu sou favorável a esse tipo de atitude do governador, que eu acho que vai mobilizar muito menos policiais do que agora. O quanto manter o policial dentro do fórum é um mal necessário, porque dependendo da periculosidade do preso, tem que ficar lá, né, Rafael? Você não acha? Olha, Zé, essa questão, ela na verdade não é nova, não, porque quem sugeriu, inclusive serviu de estímulo para a alteração do Código de Processo Penal a admitir a videoconferência durante interrogatório de réu preso foi o Estado de São Paulo, não é? E eu acredito que tenha sido numa das gestões do governo Geraldo Alckmin. Lá atrás, eles já vislumbravam essa possibilidade, garantidas aí todos os direitos constitucionais do preso, né, de se fazer isso por videoconferência. E eu mesmo, uma vez aqui no Fórum de Santos, era ali no 4º andar, logo na saída do elevador, participei dessa audiência por videoconferência, todo um aparato lá, uma TV bem grande, as câmeras instaladas, garantia prestada ao preso, enfim, porque isso acaba diminuindo os custos que são altíssimos de transferência de preso, de escolta a fórum, etc., além da mobilização de mão de obra extremamente especializada que é a da polícia, não é? Agora, naquela ocasião, isso eu estou falando alguma coisa perto de 2004, 2005, houve muita... Uma resistência, vamos falar assim, por parte da OAB, que era contrária, e judicialmente, não é, se fez a provocação disso junto ao Supremo e de fato se declarou a lei estadual inconstitucional, porque ela legislava sobre processo penal, e processo é uma atribuição privativa e exclusiva da União Federal. No entanto, esse bom exemplo de São Paulo depois serviu para que o Código de Processo Penal fosse alterado e aí então se admitisse, inclusive com anuência, aval da OAB, etc., a audiência, né, por videoconferência. Agora, essa audiência de custódia, me parece, né, o Nicolanda falou em presídio, etc., via de regra, nesses casos, você tem mesmo aquela detenção provisória do preso, nas hipóteses de flagrante, enfim. Então, ou eles estão em delegacias ou em CDPs, enfim. Me parece que se houver esse aparato, e é mais barato você equipar as delegacias, os centros de detenção provisória, do que o valor que se gasta com a escolta, além da questão do deslocamento, além do engessamento da mão de obra, né? Porque tem esse jogo de empurra, e a verdade é que ninguém quer fazer escolta de preso, né? Eu vejo, porque às vezes estou ali no Resolve Aqui, é do lado do fórum, 1h30 da tarde, todo dia, de segunda a sexta, chega escolta de preso, e aí é preso para audiência, enfim. Será que o juiz vai querer isso que quando você falou, não, eu acho que não, e acho até que o juiz não deva ir mesmo, minha opinião, até porque se vai o juiz, tem que ir o promotor e tem que ir o advogado. Então, nesse aspecto, é mais fácil ou levar o preso como é feito, garantindo a integridade dos demais, ou se fazer por videoconferência, que aí não vai ninguém para lugar nenhum. E aí, Nicolau, eu tô contigo na utilização dessa questão da tecnologia, não é? A tecnologia é muito boa, traz avanços e a gente tem que aproveitá-la da melhor maneira possível. Diminuir o custo da máquina. Claro, né? Essa é uma forma, porque são valores absurdos. E a gente não fala só do engessamento aqui, como foi dito, da mão de obra do policial, seja ele civil ou militar. Os dois são muito úteis e necessários e podem ser melhor aproveitados em outra função que não a de escoltar preso, não é? A própria SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, quando faz isso de réu, de
sentenciado já, ela faz também com todo um aparato. Então, quem tiver curiosidade, quem nunca viu, 1h30 da tarde, fica ali na São Francisco com a Brás Cubas, vai ver, vem o caminhão, vem um carro na frente, outro carro atrás, para trânsito. Depois reclamam que não tem policial na rua, né? E tem outra questão também, que nós ouvimos muito, até os próprios PMs reclamam. Delegacias. Uma ocorrência, o bandido sai. Olha, você quer ver um acusado sai Só sem ser repetitivo, você quer ver o exemplo? Uma delegacia faz uma prisão provisória de algum moleque aí de rua aí tentando por assalto. Vai à delegacia, fica preso em torno de 2 a 3 horas o policial na delegacia e uma viatura. Vamos supor que nesse período aconteça outra prisão, que é óbvio numa cidade do tamanho de Santos, que já é uma cidade média, vai acontecer isso. E aí ficam 3 viaturas numa delegacia parada, esperando para fazer um boletim de ocorrência em cima de algum meliante que está andando na rua. E nisso a rua fica descoberta. Então, eu acho que determinados sistemas também deveriam ser mudados, não só esse do depoimento, como outros sistemas. E essa audiência de custódia é coisa recente, é coisa nova, não é? Porque essa apresentação do preso em 24 horas, isso traz e tem inspiração de outros países mais avançados, uma questão garantista, ok, ninguém é contra isso, não é? Agora, você tem que unir o útil ao agradável, já que há essa ideia justamente para garantir direitos do preso, que a gente utilize também os recursos parcos do Estado da melhor maneira possível. A gente sabe que o cobertor é curto, sabe que não tem policial suficiente, sabe que isso causa uma baixa no número de policiais, independentemente de ser militar ou civil, e a gente tem essa questão, é muito mais barato e renderá muitos bons frutos, equipar delegacia, CDPs, etc., e eventualmente ter a alocação de um policial ou de uma guarnição, do que fazer rotineiramente, costumeiramente, esse traslado, essa ida de preso até o fórum. 7h14, você está ouvindo o Bom Dia CDL aqui na Santos FM 92.5, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, CDL Santos Praia. Bom, o governo quer criar prazo para adoção de crianças. O governo federal quer mudar as regras de adoção de crianças e adolescentes no país, colocando prazo para a conclusão do processo. O objetivo é reduzir o número delas nos abrigos e a espera dos pretendentes para adotar. O anteprojeto da lei do Ministério da Justiça prevê que o trâmite seja fixado em 90 dias para o estágio de convivência dos pretendentes e a criança, seguido de 120 dias para a conclusão da adoção. As 2 etapas poderiam ser prorrogadas por iguais períodos. Se for seguida a proposta do governo, essas 2 fases poderiam levar no máximo 1 ano e 2 meses. Hoje não há prazo definido, que gera insegurança nas famílias, afirma a diretora de Assuntos Legislativos do Ministério, a Clarice Oliveira. Uma agilização em algo que tem, no meu entendimento, um impacto social muito positivo, né? E muito importante, que é a adoção de crianças. Olha, Zé, eu acho que é uma questão bem discutível, tem que se discutir bastante, porque, em primeiro lugar, eu acho que a praticidade na adoção, quem vai adotar por uma questão de que quer ter uma criança, quer ter um filho, quer ter um ente querido, né? Uma família que precisa desse tipo de pessoa, e não com intenção maléfica, né? E aí nós evitaríamos qualquer tipo desse mercado negro, né? Vamos dizer assim, de crianças. É sabido, é sabido por todos. Eu acho assim, a hipocrisia da sociedade, ela chega num nível muito grande. Então as pessoas sabem das coisas, mas quando elas veem os fatos, elas parecem que se chocam. Então é visto aí recorrente na televisão e em vários meios de comunicação desse mercado negro de adoção de crianças. Sabemos que pessoas da Europa ou de outros países, de outros dos Estados Unidos, Canadá, eles vêm para cá
fazem adoção de crianças, principalmente no norte e nordeste, onde tem uma área muito mais carente, de mães solteiras, de mães que fazem doações de filhos porque não tem a mínima condição de criar e dão uma chance nova para essas crianças, e acabam existindo no mercado. Eu já ouvi falar em $100 mil, $150 mil a venda de uma criança. Então eu acho isso o fim do mundo, um negócio desse, um mercado desse. Existe, nós sabemos que existe. E aí as pessoas se chocam quando a gente fala que existe um negócio desse, ou quando descobrem um negócio desse. Então eu acho que facilitar uma adoção para várias famílias aí que não podem ter filhos, ou querem ter um filho, ou pessoas que querem adotar. Temos aí artistas aí que fazem propaganda disso. Já visto aí a Angelina Jolie, né? Com o Brad Pitt, adotaram várias crianças de países super carentes, de países super necessitados, com facilidade, que são pessoas que vão dar uma vida melhor, vão dar uma chance de vida melhor para essas crianças. Então a facilitação disso, eu entendo, no meu entender, acabaria com esse tipo de mercado que existe. E nós sabemos que existe. Então, por que essa dificuldade? É uma dificuldade monstruosa, esse tipo de adoção. Eles vão, checam a família. Então, eu acho tudo isso uma hipocrisia. É uma hipocrisia. Eu acho que tudo bem, o mínimo do controle. Tem que ter. Eu acho que tem que ter, ver quem é a família que vai. Mas veja bem, às vezes a criança está numa condição tão ruim, né? E vai para uma família, por mais carente que seja essa família, eu acho que tem que analisar o perfil psicológico da família. Se a família tem um perfil psicológico bom, eu acho que a adoção é normal. Porque se essa família tivesse um filho, ela teria um filho normalmente e criaria do mesmo jeito. Então eu sou super favorável a isso. Eu acho que a facilitação tem que ser cada vez maior. Quaresma? Olha, é um pouco do que falamos antes em relação a essa ideia de desburocratizar, não é? Quer dizer, precisa mesmo facilitar, precisa desburocratizar e ainda mais sem perder, obviamente, qualidade e segurança aqui, mas facilitando o acesso daqueles que têm. A gente já sabe que não é um número expressivo, considerável de pessoas se conjugarmos com a quantidade de crianças, né? Principalmente aquelas que vão ficando mais velhas. Então a prioridade, a preferência é sempre para as crianças recém-nascidas, mais jovens, enfim. Então quanto mais você dinamizar esse procedimento, mais chance você está dando para que outras crianças venham a ser adotadas e venham a ser adotadas nessa faixa etária que tem uma procura maior. Me parece que isso vai de encontro também a uma tendência mundial e a uma tendência do dia a dia. Se a gente pegar aqui, Zé, na nossa no nosso ordenamento jurídico, não é? Tem uma lei que estabelece um prazo. Isso é bem interessante, porque não é o que acontece no judiciário, não é? No judiciário a gente tem um tempo médio. Aliás, ontem saiu uma pesquisa lá do CNJ, etc. A gente tem até um tempo médio e uma expectativa de duração do processo, não é? Tantos anos na fase de conhecimento, dependendo da justiça comum, federal, trabalhista, tantos anos para executar aquela sentença, para fazer cumprir a sentença, mas na lei de arbitragem a gente tem um prazo máximo para que o processo arbitral termine. A lei diz lá que o prazo de 180 dias é o máximo que deve existir para que o processo tenha começo, meio e fim, com tentativa de conciliação, mediação e até mesmo com a prolação de uma sentença arbitral. Na adoção a gente não tem isso mesmo, né? Então às vezes demora anos e anos, enfim, e a coisa vai, além do que desgasta sobremaneira as partes, os possíveis pais, a própria criança, sai de abrigo, volta para abrigo, convive, devolve. Então, quanto mais a gente puder acelerar, eu diria desburocratizar, melhor, porque a gente está não só conciliando ambos os interesses, como protegendo aquele que é vulnerável, que é mais fraco, que precisa realmente desse olhar mais atencioso por parte do poder público, que é, sem dúvida nenhuma, as crianças. 7h22, nós vamos parar para um pequeno intervalo, mas antes quero falar do apoio cultural da APO, Planos Odontológicos Empresariais. A APO é uma empresa muito sólida que hoje cuida de 60 mil vidas no que diz respeito à assistência odontológica, está
aí associada a grandes empresas, como as parcerias com a Santa Casa Saúde, com a Unimed, com a CDL Santos Praia, com o Grupo Mendes, com o Sistema Santa Cecília de Comunicação e com todo o grupo, né, da Unisanta, todo o complexo Unisanta, entre outros clientes importantes. Você também pode trazer a PO para os seus funcionários e para a sua empresa. Tem adesão até, a opção até do funcionário aderir ao plano familiar com um custo-benefício excelente. Ligue 2104-4000 e conheça tudo que a PO Planos Odontológicos Empresariais pode fazer para você. Consulte e acesse o site apoodonto.com.br. Agora 7h23. Bom dia, CDL. Volta já já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h24, seja bem-vindo ao Bom Dia CDL, programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, debatendo diariamente os principais temas da região e do país. Vamos já para o radar nacional. Hoje temos na bancada os comentaristas Nicolau Obeide, presidente da CDL Santos Praia, e também Rafael Quaresma, advogado, coordenador do Procon Santos, e temos também a oportunidade do nosso ouvinte interagir conosco e ajudar a fazer o programa, Giana Novaes. Bom, Zé, olha, pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444. Pelo telefone fixo é o 3345-9507. A nossa página no Facebook é a CDL Santos Praia e você pode baixar o aplicativo da Santos FM pela iTunes Store ou pela Google Play. Participe! É isso mesmo, lembrando que você também pode dirimir suas dúvidas no que diz respeito ao direito do consumidor com o Rafael Quaresma, coordenador do Procon Santos, que está à sua disposição. E você pode entrar em contato por esses canais que a Giana Novaes acabou de nos apresentar. Vamos aos destaques do noticiário nacional. Bom, hoje várias coisas aqui interessantes. Eu vou começar então com o acatamento por parte do STF, aceitou a sugestão da Procuradoria-Geral da República, perdoando a pena de José Disseu no mensalão. O José Disseu teve direito ao chamado indulto natalino, Nicolau Obeide. Olha, eu tenho que rir, né, para não chorar. Infelizmente, no nosso país, a justiça, tem um advogado aqui do meu lado aqui, né? Que não faz essa parte, hein? E vem mais, hein? Vem Valdemar da Costa Neto, Roberto Jefferson. Abriu a porteira. Vão receber um presente de Natal. Complicado, né? É complicado. Mas eles receberam um presente de Natal no Dia das Crianças, ô Nicolau. Tá mais atrasado pro Dia das Crianças do que adiantado pro Natal. Olha, parece que a portaria foi assinada em dezembro do ano passado. Por nós isso estamos vivendo num país, aos nossos ouvintes, eu vou falar aos nossos ouvintes, nós estamos vivendo num país que todo mundo reclama de justiça, todo mundo clama por justiça. Então, um país que até 4 anos, se eu não me engano, me corrija, por favor, Rafael, você que é advogado, eu acho que com a alteração do Código Penal, até 4 anos, as penas são transformadas em serviços à comunidade, restritivas de direito, e aí numa país que temos essa modalidade. No país hoje temos aí mais de 600 mil presos, ou em torno de 600 mil presos, e a quantidade de presídios, né, acabam transformando o presídio num baita do inferno mesmo astral, porque é onde cabem 10, 12 presos numa cela, tem 30, 40, o dobro da capacidade, e aí em vez de se nivelar a coisa por cima, né, construindo novos presídios, acabam nivelando por baixo, soltando alguns crimes que alguns anos atrás, há 30, 40 anos atrás, uma pessoa era presa por motivos bem até por vadiagem, bem citado, até por vadiagem, morador de rua, etc, por vadiagem, se não tivesse carteira de trabalho ia preso. Então, que absurdo. Não era absurdo, era justiça funcional, porque eu acho que a justiça, ela é feita a partir de um determinado molde, né? Você parte de uma premissa de que o que é contravenção, o que é crime.
Então nós estamos nivelando por baixo. Então você imagina um cidadão comum, ele vê um negócio desse, um sujeito que está sendo julgado pelo STF e chega lá, ele foi julgado por por todas as instâncias, chega no STF, ele tem a sua pena abrandada dessa forma. Nós vamos acreditar que a justiça, ela não é cega, né? Ela enxerga muito bem e nós sabemos onde é que elas enxergam. Elas enxergam aquelas conveniências que as pessoas têm. Então é isso que eu tenho a dizer. Lamento muito esses posicionamentos do nosso juiz. Foi o ministro Zé Roberto Barroso. O Zé Roberto Barroso. Ô, Zé, deixa eu só aproveitar aqui, porque o nosso ouvinte, Daniel Falconeres, médico oftalmo, manda aqui uma mensagem falando e parabenizando o Nicolau, dizendo bons tempos quando o Vadio era preso, não é? Então, hoje o Vadio, aliás, está quase deixando de ser, ou já deixou de ser. Mas está melhor que nós. Então, eles têm mais direitos do que nós. Então, eles têm direito de ficar na porta da tua casa, dormindo. E não podem ser incomodados. Fazendo as suas necessidades e você não pode tirá-lo de lá. Não pode ser incomodado. Eu quero só dizer o seguinte, falei antes, não é minha área de atuação, não milito nessa área, e mesmo operador do direito, não é? Mesmo sendo afeto a essa ciência, a única coisa que a mim me incomoda, sem falar do caso concreto em si, mas também falando, mas o que me incomoda é que tem uma série de benesses, uma série de mecanismos para abrandar, para alterar. É uma coisa tão engendrada, tão complexa. Por que a gente não é mais prático também? Não é? É tanto tempo de prisão. É tanto tempo de prisão. A questão garantista não impede uma análise mais objetiva da coisa aqui, não é? Tudo bem, o crime na pena computada tem critérios, tem mínimo e máximo, então você pega lá, sei lá, o homicídio, né, de 6 a 20 anos, pega o furto de 1 a 4 anos, se não me falha a memória, o roubo de 2 a 8, enfim, até aí tudo bem, porque o juiz, obviamente, vai fazer a dosimetria, a análise no caso concreto. Agora, Zé, você não imagina a equação que é para você fixar dias multa, progressão de regime, é uma maluquice, para depois você colocar na execução da sentença, lá na parte do cumprimento, toda essa série de alternativas, de benevolências, de benesses, enfim. E nesse caso específico, nessa questão pontual, é claro que isso repercute também nos outros processos em que o réu agraciado agora pelo indulto responde, né? Então, ele se livra da questão do mensalão, porque já tem outro, tem Lava Jato, tem mais monte de coisa que vem por aí, não é? Então, não vai ser solto. Não vai ser solto, mas na questão de reincidência, de maus antecedentes, etc, isso gera um impacto. E com relação ao ministro, eu gosto bastante da postura, inclusive, do ministro Luiz Roberto Barroso, mas ele já tinha sido contrário anteriormente, e agora, por conta dessa nova provocação da PGR, né, da Procuradoria-Geral da República, ele meio que reconsiderou ali, redimensionou a decisão. Então, fica também, na minha concepção, o caráter e o efeito pedagógico disso, por conta do que um caso emblemático como esse representa para outros do dia a dia. Sem foro privilegiado, está nas mãos do Sérgio Moro, o ex-presidente da Câmara, ex-deputado Eduardo Cunha, que terá 10 dias para apresentar a defesa prévia assim que for notificado pelo oficial de justiça. Olha, tá na mão do Sérgio Moro um monte de coisa, né? Haja mão, hein, pro Sérgio Moro. Inclusive, ontem houve uma mobilização. É questão das contas da Suíça. Só mudando aí um pouco o foco, se você me permite. Ontem houve uma mobilização grande à frente do apartamento do Luiz Inácio Lula da Silva, pois correu nas redes sociais que ele seria preso, que o Sérgio Moro, com uma nova, abrindo uma nova fase da Lava Jato. Nicolau, quer que eu te diga quando ele vai ser preso? Ele faz aniversário agora, final do mês, hein? Olha o presente que vem pra ele aí. O que eu fico assim, embasbacado, né? Vou usar esse termo, embasbacado, é exatamente que centenas de pessoas estavam à frente do prédio do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com qual finalidade? Para protestando não a prisão. Tem foto aqui no jornal aqui de hoje, Jornal da Tribuna de hoje, não a prisão. Então eu não sei se isso é claro que, né, de pessoas que
que ele financia ou ele paga, eu não sei o que pode ser, mas que ele está esperando a dita notícia. Então o Sérgio Moro, ele... São os mortadelas ou os coxinhas que estão lá? Os mortadelas, né? Deve ser o que não querem perder as mortadelas. As mortandelas, né? As mortandelas. Não, as mortandelas. Como é dito popularmente. Sim. Né? Então eles não estão querendo perder as mortandelas e estão lá. Mas quanto a isso, eu acho que no plástico. Então, quanto a isso, eu acho que o Sérgio Moro, ele tem uma decisão sábia, é um sujeito que está além do xerife, né? Então, como dizem que ele é do país, e eu acho que os outros juízes, principalmente o nosso STF, né, ele deveria se mirar nas ações íntegras, que até hoje já tentaram de várias formas denegrir a imagem do Sérgio Moro e até agora não conseguiram. Quaresma. Bom, menos mal que acharam o Eduardo Cunha, né? Eu tava até preocupado com isso, que tinham... Já acharam? Não acharam? Ele estava no buraco do Saddam, não? Não, eu não sei, porque ele tem agora 10 dias para apresentar a defesa. Eu tô entendendo que essa intimação... Já foi recebida. Eu tô entendendo que essa intimação... O Rick tá falando aqui que ele estava escondido na sala do Mundial, do Troféu Mundial do Palmeiras. Não vão achá-lo nunca, então, hein? Aí vai até prescrever o crime, viu, Rick? Mas é menos mal, porque já que é uma figura pública, não é? Então, em tese, seria mais fácil essa sua localização e... Mandaram aquela senhora que bateu no aeroporto entregar... E veja, não sei até que ponto essa estratégia é uma estratégia interessante, né? Porque você prorroga, posterga, enfim, eu não sei, eu penso um pouco diferente. Também nem preciso pensar muito nisso a esse respeito. Ele está postergando a prisão dele, né? Essa é a verdade, né, Rafael? Ele está tentando não ser preso. Já que tudo que ele fala é o que acontece, né? Então não tem prova disso, não tem prova daquilo, enfrenta de frente, tira da frente, resolve a questão, pronto. Agora ficar com chicana, com subterfúgios ali, tentando empurrar a barriga. Os fatos são inevitáveis, né, Rafael? As provas são... Não, sim, mas o que ele prega... Ele vai ser claro, condenado, então, não tem como fugir esse disso. é só um dos casos, né? Que das contas da Suíça, né? Até porque, Zé, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crime fiscal. Até porque, Zé, essa né, num dito bem popular aí, numa linguagem bem acessível, é aquela ideia de que o feitiço volta contra o feiticeiro aqui, quer dizer, quer evitar a intimação, quer se furtar o recebimento da denúncia, etc. e tal, no final isso pode caracterizar a necessidade de uma preventiva, etc. Então aquilo que ele quer evitar, na verdade pode acontecer ao contrário e ser antecipado. Então eu realmente não vejo isso como uma estratégia das melhores. Enfim. Bom, muito se fala aqui sobre a nova legislação eleitoral, de um certo engessamento. Já existe um movimento muito forte que haja uma revisão dos critérios hoje considerados muito engessados para se fazer campanha, principalmente com a proibição de doações de pessoas jurídicas e empresas. Pois é, o TSE acha 260 mil doações suspeitas, entre elas um doador do Bolsa Família que doou 75 milhões de reais. Uma pessoa econômica, né? É verdade. É econômico, ele guardou. Porque vai ver que ele tinha um cofrinho. É o CPF da pessoa que foi usado várias vezes. Vai ver que ele tinha um cofrinho, ele era econômico, juntou dinheiro e resolveu fazer benemerência, doar para os políticos. É uma vergonha. Eu acho assim, quanto mais você restringir criar restrita, né, a condição do eleitor ou da doação ou do próprio candidato, nós vamos criar mais maneiras de ser feita mutretagem, vamos falar de uma forma mais popular, porque é só você olhar os outros países, olha aí a disputa que nós estamos tendo nos Estados Unidos, é uma disputa aberta, uma disputa franca, os candidatos já estavam há mais de um ano já disputando o eleitorado,
todo mundo já se mostrando candidato. Eu acho que isso é natural. Todo mundo é candidato. Eu sou candidato, o Rafael é candidato, o Zé é candidato. Todo mundo pode ser candidato. E eu acho que as pessoas podem se mostrar, o Rick Santos, utilizar o Rick, foi candidato. É o direito então, eu acho que é o direito de todo mundo, e cada um pode ser, e cada um vai ter que trabalhar o seu eleitorado de uma forma. E eu acho que aí nesse meio gasta-se menos dinheiro, porque não há aquela necessidade de se gastar um caminhão de dinheiro naquele momento eleitoral para mostrar que aquela pessoa é candidata. Aí é onde vem aquele dinheiro gasto de maneira meia ilícita, né? Então tem que se arrumar CPF. Por que uma empresa não pode doar? O Trump, ele patrocina toda a campanha dele, porque ele é um milionário, bilhardário, né? Então, eu acho que isso é natural fazer. Não vejo... Aliás, o que o Trump menos quer é ser eleito. Né? Não, porque só a exposição que ele tem o eleitorado dele. Claro. Ele tem mas ali ele tá. Ali o que ele vai ganhar após a eleição em relação às empresas, etc., ali foi uma jogada de mestre para ele. Exposição na mídia. Nossa. Então, eu ganhar entendo, não está nos planos dele. Eu entendo assim. Você acha mesmo? Olha, Zé, sinceramente, o cara é empresário multimilionário, como disse o Nicolau. A ideia ali de alavancar, potencializar, maximizar lucro com essa exposição da candidatura. Mas ele vem num crescimento, se você analisar essa, eu acho que é a terceira ou a quarta candidatura dele. Então todas elas ele só apareceu como pré-candidato. Pois é. Esta é a primeira que ele conseguiu, né, o número de indicações suficientes dos delegados para ser exatamente o candidato do partido. Um partido forte. Existem, fora o Trump e a Hillary, eles tem dois, né? 2 ou 3 partidos são candidatos, porque está polarizado, republicano e democratas, está polarizado os republicanos e democratas. Mas existem outros partidos, também partidos independentes dos Estados Unidos, que têm candidatos. Mas desta vez ele veio de uma forma forte. Então eu vejo que ele quer ser. Eu também entendo que ele quer muito. E ele tem um eleitorado ali do centro dos Estados Unidos muito forte para ele. Ele é o candidato daqueles chamados rednecks, né? Isso, americano tradicional. Americano, né? Americano que não é descendente de... os cowboys também, né? Americano que já está na terceira, ou quarta ou quinta geração já de americanos. Não aquele que é imigrante de 2 gerações, ou primeira geração. Sim. Só que ele perde porque os Estados Unidos, as laterais, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, que, né, seria o lado da Flórida como o lado da Califórnia, é lotada de imigrantes que que votam, né? Então ali ele perde fácil. Se bem que os últimos acontecimentos, principalmente aquele vídeo falando das mulheres, repercutiu muito mal, né? E dos latinos também. Mas ele não é hipócrita, viu, Zé? Eu vou te falar uma coisa, pelo menos ele não é hipócrita, porque nós brincamos, nós fazemos piadas de internet, nós fazemos piadas de internet, é só você acessar Facebook que você vai ver piadas, mulheres fazendo piadas em relação a homens, e homens fazendo piadas. É que ele foi muito chulo, a expressão que ele usou, mas né? É uma conversa privada também. Foi muito. Então, uma certa exatamente. Mas foi o que ele pensa. Exatamente. Eu acho assim, o cidadão, o ser humano, ele é muito hipócrita nesse sentido. Você, entre amigos, numa conversa privada, você faz determinadas brincadeiras. Se essas brincadeiras forem a público, aí viram o monstro, o cara vira um monstro. Então, eu acho que isso é muito relativo. Mas só voltando ao que você estava falando, sim, que é o assunto principal, que seria em relação às campanhas. Eu acho que tem que ser mexido mesmo. Eu acho que essa restrição essa eleição foi muito morna. Eu manteria essas sujeiradas que fazem nas cidades. Cavaletes, bandeirolas e aqueles santinhos que jogam para isso eu manteria como proibido. Mas o resto, carros, ou até mesmo como nós tínhamos antigamente os showmício, era muito legal isso. Eu acho isso muito legal, muito bom. Quem quiser vai, quem não quiser não vai.
Mas é massa de manobra, né, Nicolau? Você, nesse ponto, aí você descamba para abuso de poder econômico, etc. E outra, você tem que partir, de certa forma, de uma premissa e pensando a democracia justamente dessa maneira, porque você não tem, na verdade, as mesmas regras para todo mundo, não é? Tem a questão de coligação partidária, tempo de TV, então já não há uma hegemonia nisso. Tenho 10 candidatos, 10 minutos na TV, cada um tem 1 minuto. Mas aí, se você assim. me permite, Rafael, quanto à coligação partidária, eu sou contrário. Eu acho que cada partido tem que ter seu tempo de TV, não pode coligar com outro partido. Se ele não tiver candidato, ele perde o tempo e o tempo se transformaria igual para todo mundo. Porque senão o que acontece? É uma rede de coligação e um candidato tem o triplo, quádruplo do tempo do outro candidato. Aí eu acho injusto porque há uma coligação. Isso eu vejo dessa forma. Na minha concepção, esse fato demonstra duas situações, né? Primeiro, que a gente não precisa ter tanto partido, isso é óbvio, lulante, né? Tem muito partido e às vezes nem tem tanto candidato para isso. E segundo, que se você impede ou inviabiliza essa coligação, na verdade você está assinando embaixo, então, de que o partido realmente não precisa existir. E se ele não tiver representação, ele não pode ter tempo. Esse é um aspecto. Agora, com relação à campanha no Brasil, Zé, o que a gente tem? A gente vê não só nessa questão, mas em outras tantas, quando se mexe em alguma coisa, quando se muda a situação. Você vai do 8 para o 800, né? Quer dizer, havia um liberalismo, uma liberdade ali de poder, bem dizer, fazer tudo e mais um pouco, e agora se criou amarras aí, se engessou de tal forma que, na verdade, você não pode nada mais. Então, esse é um ponto, esse é um aspecto para que se tente encontrar um ponto de equilíbrio, aí nem tanto ao mar, nem tanto à terra, justamente para que a gente possa melhorar e viabilizar as campanhas para os demais. O Nicolau falou de doação de empresa, etc. Isso numa sociedade mais madura que a nossa, talvez até vá bem. Aqui a gente já viu como se desvirtua, como a questão é operacionalizada na prática e não deu bons resultados. Aliás, vi de Lava Jato, etc e tal. Então, nesse aspecto eu não sou tão contrário. E só com relação também, para aproveitar e responder, o Nicolau falou, não, mas é hipocrisia o comentário, mas o Trump, ele tem que se colocar no papel dele, né? Uma coisa é ele comentar nos bastidores entre amigos, outra coisa é ele colocar isso como mas foi comentário, foi pessoal. O que ele falou que ele posso falar aqui na rádio? Acho que pode, né? Que ela tem aquilo que ele quer pegar, um negócio mais ou menos assim. Bom, você lembra, por muito menos, o Ciro Gomes perdeu a campanha, se eu não me engano, de 98 ou 2002. Ele falou que a mulher dele lavava roupa em casa. Não, falou que a mulher dele servia para dormir com ele. Exatamente. Puta comentário machista que acabou com o comentário. Foi isso. Foi mesmo. E ali ele perdeu a eleição. Então, você me desculpa, mas o candidato, quando ele tá nessa pegada, ou ele mede muito bem as palavras, ou ele não fala nada, ou ele coloca tudo a perder. Então é exatamente isso que o Trump vem fazendo. Então, vamos supor a situação assim que é candidato aí, aquele amigo que manda sempre piadas de mulheres, vídeos de mulheres peladas diariamente, né? Eles a gente tem um em comum no grupo, não é isso? Estados Unidos, é verdade. Bom, bom, ainda bem que nós aqui estaríamos livres disso caso fôssemos candidatos. 7h44, nós vamos parar para o intervalo, voltamos já com o Bom Dia CDL, para você curtir com a gente, uma realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Muito bem, de volta com o nosso programa Bom Dia CDL, que tem apoio cultural da Design Gallery, a Design Gallery que é 6 vezes a mais lembrada, né? Em vários quesitos aí, listas de casamentos, presentes finos. Você sabe que a Design Gallery é uma loja referencial, tem muitas novidades sempre, com várias faixas de preço, uma escolha minuciosa de produtos. Principalmente a mulherada é encantada aí com a Design Gallery. Vai ser muita coisa bacana também. Já ganhei presente Dia dos Pais da Design Gallery e com certeza essa loja vai te surpreender sempre. Tem novidade
todos os dias. É a loja mais lembrada na categoria artigos para lar, decoração e presentes finos, e está em 2 endereços para você. Azevedo Sodré 3, próxima Avenida Conselheiro Neves, e na Avenida Marechal Deodoro 98 no Gonzaga. Agradecemos aqui a oportunidade de contar com o apoio cultural da Design Gallery, entre o hall de patrocinadores e apoiadores aqui do Bom Dia CDL. Direitos do consumidor. Vamos ao quadro Direitos do Consumidor. Rafael Quaresma, hoje o âncora vai fazer uma pergunta para você, uma constatação. Boa. Não é porque a Black Friday é dia 25 de novembro, correto? Última sexta-feira do mês. Exatamente. E sempre suscita muita dúvida, porque o ideal é realmente você fazer uma promoção que honre a tradição e a proposta original da Black Friday, que é de descontos importantes. Apesar de ser dia 25 de novembro, o Procon já está se mobilizando em relação à Black Friday. Aliás, hoje começa a nossa pesquisa prévia de preços para evitar aquela maquiagem, na verdade, para evitar que haja o famoso tudo pela metade do dobro, não é? Que o pessoal lá falava da Black Friday e que, pelo menos falando por Santos e nas lojas físicas, de 2 anos para cá não é o que a gente tem constatado. Agora, sempre é importante relembrar aqui, Zé, e alertar para a atenção que o consumidor deve ter. Se por um lado a gente não tem mais essa conduta de aumento do preço do produto às vésperas da Black Friday ou em semanas anteriores, para que no dia haja uma redução fictícia do valor, por outro, o que as lojas vêm fazendo, e aí é importante dizer, não há nada de ilegal nisso, não há nada de abusivo, desde que, claro, haja essa informação prévia ao consumidor. As grandes redes, as grandes lojas, elas têm segmentado, setorizado o alcance da Black Friday, ou seja, eu coloco alguns produtos, determinados produtos na promoção, na Black Friday, participando dessa campanha agressiva de marketing, e no entanto eu arregimento ali, trago uma quantidade de consumidores bastante expressiva. E lógico, o consumidor quando está na loja, a tendência à compra, enfim, acaba sendo maior. Então, nada de errado nisso, nenhum problema, desde que seja essa comunicação visual, essa identidade visual, enfim, essa distinção de produtos que estão na Black Friday e, portanto, tem uma condição, um preço mais atrativo, de outros que estão na loja, obviamente que à disposição, podem ser comprados, devem ser comprados, mas não participam da Black Friday. Então, esse é um ponto que a gente vem batendo também para alertar o consumidor nesse sentido. E o Procon hoje, de Santos, sai às ruas com a equipe de fiscalização, tanto pela manhã quanto pela tarde. Nós implementamos 2 turnos de fiscalização para que eles planilhem, mapeiem 200 itens, né? Sempre se fez 50, 60, 70, esse ano a gente vai além, porque a gente tem percebido que há um apelo muito grande na Black Friday e uma procura muito grande de consumidores ao Procon, para esclarecer dúvidas, etc. Então a gente resolveu pegar as 7 maiores lojas, as grandes redes que participam tradicionalmente, e verificar previamente qual é o preço praticado nesses produtos, basicamente eletrodomésticos e eletroeletrônicos. 7h49, terça-feira que vem, teremos mais uma vez o quadro Direitos do Consumidor. Vamos ver como é que está a situação das travessias e estradas? Balsas e estradas. Às 7h49, travessia Santos Guarujá com 6 balsas em operação, tempo de espera de 15 minutos em ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação, tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados. A travessia Santo Sebastião e Ilhabela tem 3 balsas em operação, tempo de espera de meia hora em ambos os lados da travessia. Bom, a visibilidade é boa no sistema Anchieta Imigrantes, que opera no sistema normal 5x5. Na Anchieta, lentidão em direção a São Paulo do quilômetro 20 ao 17 e do 13 ao 10 devido ao excesso de veículos. Lentidão em direção a São Paulo do quilômetro 16 ao 12 na Imigrantes. Excesso de veículos é a razão também dessas retenções no sistema Anchieta Imigrantes. Agora é hora de falar do comércio. Comércio em Foco. Nicolau Obeide, presidente da CDL Santos Praia, hoje no Comércio em Foco. Eu tenho 2 questões que estão relacionadas no meu entendimento. Primeiro, como é que foi o desempenho em relação
ao Dia das Crianças. Muitos lojistas se manifestaram no sentido de esperar uma reação já para o final do ano. E cai também algo que foi destaque na imprensa nacional e local sobre a retração nas contratações de funcionários temporários. Que pensa a CDL Santos Praia e o Nicolau Albeide a respeito disso? Quanto ao primeiro item, Dia das Crianças, tivemos um bom Dia das Crianças, até igual em relação ao ano passado, não o melhor de todos os últimos 5 anos, mas mostrou uma pequena reação em relação ao comércio. Já o fato do comércio não diminuir o faturamento já foi uma grande vitória. Mostra que o país não está entrando em depressão, nem estamos caindo tanto assim como aqueles mais pessimistas achavam que isso ia acontecer. Percebeu-se aí no sábado e na segunda e na terça-feira, sábado principalmente, foi quarta-feira, né, o Dia das Crianças. Percebemos no sábado, que é um dia de maior movimento, na segunda e na terça, um grande movimento de pessoas circulando. Óbvio que isso impacta mais em cima de eletrônicos e brinquedos para crianças, vestuário para crianças, mas acaba melhorando o movimento dentro de shoppings, principalmente dentro de área de alimentação, onde as pessoas circulam e têm necessidades de consumir alimentos, então acaba melhorando para todo mundo. Foi um bom Dia das Crianças, não vou dizer que foi ótimo, porque seria uma mentira, mas foi bom, pelo menos já se percebeu que não houve uma queda. Em relação às contratações para o final de ano, eu vou contestar aí um número dado ao sindicato, inclusive matéria recente, de que as contratações, inclusive houve uma contradição, né? Porque houve uma matéria dizendo que haveriam somente 2.000 contratações, uma queda em relação a quase o dobro, né? Seria metade do que foi contratado ano passado, e depois mostrando uma outra reportagem mostrando que existe um otimismo em relação à melhora de faturamento. Eu vejo isso da seguinte forma: o comércio ele tem problemas sérios de contratação. Hoje, por incrível que pareça, faltam funcionários disponíveis para trabalhar no comércio. Você tem batido nessa tecla faz tempo. Mas, a percepção diária. Mas é só você. Se tiver algum. Eu acredito que tem ouvintes aí associados da CDL, ouvintes comerciantes nos ouvindo. Eles vão concordar comigo. A mão de obra hoje está muito ruim, a qualificação muito ruim. E a carga horária dentro de um estabelecimento comercial, ela é longa, ela é grande, e muita gente não está querendo trabalhar nessa carga horária, que prefere uma carga horária um pouco menor. E acabamos tendo problemas com esse tipo de mão de obra. E aquela mão de obra que se disponibiliza a trabalhar, às vezes é uma mão de obra que não tem qualificação para trabalhar. Então isso tem ocasionado falta de mão de obra para o comércio. E a contratação ela só terá sucesso para o final do ano se nós conseguirmos contratar pessoas com disponibilidade para trabalhar, que queiram comprometimento, que queiram trabalhar. Eu deixo aberto aqui até o telefone da CDL ou até o e-mail cdl@cdlsantospraia.com.br para quem quiser enviar currículo, ou no nosso site cdlsantospraia.com.br, ou no telefone 3289-9495, ou na Avenida Marechal Deodoro 13A, para quem quiser deixar currículo. Quem estiver me ouvindo e não concordar comigo agora, por favor, deixem currículos, pessoas que tenham comprometimento. Lá é para quem quer trabalho, não para quem quer trabalho, emprego, né? Exatamente, pessoas que tenham comprometimento e queiram trabalhar, pessoas que queiram realmente participar do comércio. Sabe o que é uma vida de comércio? Que tem que trabalhar sábado e domingo, às vezes domingo, alguns comércios domingo, outros não, ou trabalhar às vezes até 10 horas da noite, ou alguns trabalhar em 2 turnos, depende, disponibilidade. Acho que a pessoa que tem disponibilidade para trabalhar e quer trabalho, ela com certeza no comércio está faltando mão de obra para esse tipo de trabalho. Agora, quem quer emprego e moleza, né? Aí
infelizmente, o comércio não está oferecendo. 7h55, voltaremos a debater também os temas referentes ao comércio na semana que vem, terça-feira, dia do comércio em foco. E agora vamos ao radar esportivo, as novidades do esporte. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal, bom dia, grande abraço a você, Zé, eu vou cuidar da Rádio Santo, eu gosto de comentarista. Rapaz, o Fluminense, hein, não deixou por menos não, da última quinta-feira, entrou ontem no STJD e o jogo está suspenso nesse momento, é verdade. Vamos ter aí muita coisa para rolar fora dos gramados, mais uma vez o tapetão envolvido no futebol brasileiro. O Fluminense questiona principalmente a informação externa da última quinta-feira e nesse momento, Zé, o jogo entre Flamengo e Fluminense está suspenso. Com isso, o Palmeiras abre 7 pontos para o segundo colocado. Vamos ter que aguardar aí mais uma vez a decisão fora e não dentro de campo, viu, Zé? Então, e o corpo jurídico do Fluminense realmente continua atuante, né? O pessoal é bom por lá, hein, nas Laranjeiras. Mas na verdade agora é uma questão até que está muito claro que houve, né, a interferência externa, e está claro no regulamento do futebol da FIFA que não pode acontecer. E claro, se fosse contra uma equipe menor, eu cravaria que o Fluminense ia ganhar. Como a briga é contra o Flamengo, eu acho que vai ser aquela briga que você gosta de dizer de cachorro grande no tribunal, viu, Zé? Então, Ricardo, mas aí eu te pergunto, no primeiro momento, o trio de arbitragem anulou o gol, que realmente havia o impedimento. Eu sei que houve interferência externa, não vai ficar estranho, de repente, você validar um gol ilegal? A questão aí é justamente o que você colocou, né? Houve a interferência externa. Ele anula o gol, o Emerson Carvalho, no primeiro momento. Aí há uma conversa dele com o Sano Meirahich. Ele pergunta, o Emerson ao Sano Meirahich, quem fez o gol? Porque ele marca impedimento no Cícero. E o Cícero não faz o gol. Quem faz o gol é o Henrique. Aí eles dão o gol, aí toda a confusão, aí vem a informação de que havia impedimento. Vamos deixar o pessoal brigar, mas eu espero que eles resolvam isso logo, para que o campeonato não fique manchado, né? Não esperem terminar o campeonato para decisão no tapetão. Quem conseguiu um grande resultado ontem, Zé, e se livrou, no meu modo de entender, do rebaixamento, foi o São Paulo Futebol Clube, jogando contra o Fluminense no Rio de Janeiro, perdia por 1-0, foi assim para o intervalo, mas no segundo tempo o São Paulo melhorou muito com as alterações do Ricardo Gomes e o São Paulo fez 2-1 para cima do Fluminense, saiu da 16ª para a 12ª colocação no campeonato, ficou a 4 pontos da zona do rebaixamento e agora tem jogos em casa e tem tudo para se livrar. Olha, o São Paulino ontem ficou preocupado com o primeiro tempo, viu, Zé? Mas o São Paulo, a partir do primeiro gol, aliás, uma jogada bizarra do Gum e do Marquinhos, né? Onde tentaram, os dois foram dar o chutão, acabou sobrando a bola pro Thiago Mendes. Gum é uma mercadoria, pra ele ser ruim precisa de muita ainda. Mas o São Paulo tomou conta do jogo, né? E foi uma vitória merecida. Pra lá de merecido, o torcedor do São Paulo pode ficar aliviado. Não será esse ano que o São Paulo vai ter a segunda queda na sua história. Já teve uma no Campeonato Paulista, não será essa vez que vai cair no Campeonato Brasileiro. Para encerrar, Copa do Brasil, quartas de final, jogos amanhã, 7h30 da noite. O Juventude recebe o Atlético Mineiro em Caxias do Sul. Jogo da ida, o Galo venceu pelo placar de 1-0. 9h45, jogando em Belo Horizonte, o Corinthians pega o Cruzeiro. Na ida, jogando em Itaquera, Corinthians 2-1. O líder Palmeiras do Campeonato Brasileiro enfrenta na sua casa o Grêmio. Na ida deu Grêmio